A fuga. Com o coração batendo forte, porém mais aliviada, Ludmila deixou o escritório de Madame Trousseau. Acreditava tê-la convencido com as suas palavras. Todavia, mesmo que ela não tivesse ficado satisfeita, agora pouco lhe importava. Aproximava-se a hora de sua libertação. A fuga havia sido marcada para o dia seguinte. Teria de deixar tudo pronto. Levaria apenas algumas roupas para o filhinho, para si mesma, apenas as roupas do corpo. Não queria nada que recordasse o período em que ali vivera. Além disso, teria o amparo de Gregory, que era rico e não teria dificuldade em comprar-lhe tudo o que precisasse. Nada poderia sair errado. Oleg havia passado um bilhete a ela, explicando como aconteceria a fuga. O plano era perfeito. Ninguém perceberia nada até o dia seguinte e, quando dessem por sua falta, seria tarde demais. Estaria em segurança, junto de Gregory Fyodorovitch. Só em pensar nisso, sentia um arrepio percorrer todo o corpo. Uma emoção intensa de alegria e prazer, além, evidentemente, do alívio de estar livre daquele ambiente de depravação, que tanto a repugnava. Ao entrar em seus aposentos, Ludmila pegou uma bolsa grande e separou cuidadosamente as roupinhas do filho, inclusive uma manta de lã para protegê-lo da friagem da noite. Escondeu a bolsa debaixo do leito e sentou-se. Teria esquecido alguma coisa? Bem, ainda haveria tempo para pensar em tudo. Precisava descer. Era hora do almoço e Madame não gostava de esperar. Conversou um pouco com as amigas, e logo a dona da casa chegou. Sentaram-se, e os criados começaram a servir. Madame, à cabeceira da mesa, de onde enxergava tudo, trocava algumas palavras com aquelas que estavam mais próximas, sem perder de vista as demais. Vez por outra, Ludmila notava a atenção a ela dirigida, vigiando os seus menores gestos, palavras, olhares e expressões. De repente, Madame falou em voz alta, com um sorriso misterioso. Notaram como nossa Ludmila está diferente, mais alegre, mais animada. As demais se voltaram para ela, e Ludmila corou, embaraçada. Risonhas e alacres, as jovens concordaram com Madame Trousseau. É verdade, Madame. Nossa Ludmila está até mais bonita, disse Irina. Muito mais do que isso. Parece estar apaixonada, apartou Amanda, que, olhando para a amiga, viu sua expressão constrangida, e desculpou-se. Estava brincando, Ludmila. Acho-a misteriosa. Talvez guarde um segredo, sugeriu Sofia. Nossa amiga parece-me feliz, apenas, considerou Veruska. Quem sabe o que se esconde no coração humano? Filosofou Ingrid. Depois, ao ver Ludmila pálida, quase a chorar, apiedou-se dela e acrescentou. Creio que exageramos em nossos comentários, e a nossa doce e tímida Ludmila merece um brinde. Então, brindemos à paz, ao amor e à felicidade que todas esperamos encontrar um dia. Não se agaste, minha querida. Suas amigas mostram apenas que a estimam. A propósito, viram o que aconteceu com nosso amigo Frederico ontem? Pois ele bebeu tanto que, no final da noite, foi encontrado dormindo no jardim, quase completamente sem roupas e a tiritar de frio. Elas puseram-se a rir, fazendo comentários jocosos sobre a situação do pobre cavalheiro. Com essas palavras, Madame habilmente mudou de assunto, desfazendo a tensão, e Ludmila, aliviada, deixando de ser o alvo das atenções, pôde finalmente relaxar. As demais começaram a lembrar de fatos engraçados e picantes, ocorridos na mansão com os hóspedes, e todas deram muitas gargalhadas. Até Ludmila divertiu-se bastante, pensando que, de alguma maneira, sentiria falta daquele ambiente de camaradagem que existia entre elas. O resto do dia transcorreu tranquilo e, à noite, Ludmila suportou melhor as atenções de Alexander, com a certeza de que seria a última vez. Após a saída do conde, alta madrugada, respirou aliviada. Estirou-se no leito e fechou os olhos. Queria dormir. Ansiava pela hora de deixar aquela casa, para ganhar a liberdade. Todavia, o sono não vinha.
Talvez estivesse muito tensa e ambiciosa. O ambiente do quarto parecia-lhe pesado, diferente, como se algo a ameaçasse. E nesse estado, entre o sono e a vigília, sentiu que havia mais alguém no quarto. Abriu os olhos e notou um vulto a seu lado. Sentou-se no leito, assustada. Não podia ser. Era impossível. Aquele era Yuri. É você? Ele sorriu, inclinando-se para ela. Sim, minha querida. Sou eu, que nunca deixei de amá-la, e que agora volto para ficarmos juntos. Mas você morreu, Yuri. Eu vi seu corpo atingido pelos assaltantes, naquele fatídico dia. Engana-se, minha Ludmila. Eu não morri. Ninguém morre, porque a morte não existe. Continuo vivo, mais do que nunca, e meu amor é ainda mais forte do que antes, se isso é possível. Tenho estado sempre com você, protegendo-a. Isto não pode estar acontecendo. Nossa Senhora de Kazan, valha-me. Ludmila, não se vá. Não fuja. Aqui posso estar com você. Descobri uma maneira de não nos apartarmos jamais. Confie em mim. Assustada, a pobre moça começou a chorar e a rezar, suplicando o socorro dos céus. Trêmula, ficou algum tempo de olhos fechados, ajoelhada, pedindo a proteção de Nossa Senhora de Kazan. Mais calma, lentamente abriu os olhos, a tempo de ver o fantasma de Yuri, que, descontente, contra a vontade se afastava, desaparecendo aos poucos. Apavorada, e sentou-se no leito, relanceando o olhar pelo aposento, temendo que ele ainda estivesse ali. Tudo estava calmo. A mansão, em silêncio. Com certeza, os convidados haviam se retirado e todos dormiam. Levou a mão ao peito, o coração batia forte e acelerado. A tremer, colocou um pouco de água numa caneca e tomou um gole. Logo, sentiu-se mais calmo e respirando com mais facilidade. Voltou a deitar-se, pensando. Bobagem. Devo ter dormido e sonhado com Yuri. Cobriu-se com a manta, virou-se de lado, fechou os olhos e dormiu. A verdade é que Yuri jamais se apartara de sua amada Ludmila, resolvido a velar por ela e por seu filho. Sofrera com ela, pelas dificuldades encontradas no caminho até Moscou. Tentava ajudá-la, mas não conseguia, como se uma barreira sempre os separasse. Pediu esmolas com ela, pelas ruas da grande cidade, suplicava, implorava ajuda, mas ninguém o atendia. Então, ele se encolhia num canto, sofredor e aflito, sentindo-se o pior dos homens, por querer socorrer alguém querido e esbarrar numa impossibilidade que ele não entendia. Assim, quando aquela dama desceu de sua carruagem para falar com Ludmila e oferecer-lhe moradia, Yuri ajoelhou-se no chão e chorou de alegria. Aboletou-se no veículo, ao lado do cocheiro, e o acompanhou rumo ao novo destino. O luxo da mansão o deixou abismado, e ele suspirou de alívio. Afinal, Ludmila teria a vida que merecia. Com certeza, haveria de executar algum serviço, exatamente o que ela procurava sem encontrar. Depois, examinando os movimentos da casa, Yuri começou a estranhar o modo de vida das suas ocupantes. Ao chegar à noite, diante do movimento intenso de convidados, achou que Madame dava uma festa. Inúmeros cavalheiros se faziam presentes, e ele achou bom que Ludmila ficasse em seus aposentos cuidando de seu filho. Porém, postou-se no alto da escadaria, observando tudo. Notou, com perplexidade, que, depois de certo tempo, os casais subiam e dirigiam-se a certos aposentos. A expressão deles e as atitudes não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Ele era homem e sabia reconhecer o envolvimento amoroso entre um homem e uma mulher. Dessa forma, passou a ficar preocupado com a situação de Ludmila naquela casa, mesmo porque, durante o dia, ela aprendia como comportar-se, pintar-se, vestir-se, entre outras coisas. No entanto, como ela permanecesse todas as noites tranquilamente em seus aposentos, aquietou-se, julgando que Madame tivesse outra função para sua amada. Alguns dias depois, o cosaco surpreendeu-se, ao ver que Ludmila vestia-se para uma festa.
Ele a amava muito e ficou ainda mais apaixonado ao vê-la toda arrumada. Aquele traje de cigana caía-lhe muito bem, e ela estava ainda mais bonita. Ah! Com certeza Madame quer usá-la como bailarina, para agradar seus clientes, pensou. De novo no alto da escadaria, com infinito prazer, observou Ludmila dançar. Na tela da memória, voltou a noite em que chegara com seus homens na aldeia Dural, e, no meio da escuridão, surgiu a luz das fogueiras e pôde ver a linda jovem que, no centro da roda, dançava. Ficara encantado e apaixonado por ela. Tudo isso parecia ter acontecido há tanto tempo. Terminada a apresentação, ela voltou para o quarto, trocou-se e retornou ao salão, sendo recebida pela dona da casa, que desejava apresentá-la aos convidados. Yuri se manteve ao seu lado, para defendê-la de qualquer homem que se atrevesse a chegar perto dela. No entanto, viu quando Madame, com expressão atrevida, apresentou-a um cavalheiro de cabelos grisalhos. O homem aproximou-se e convidou-o para dançar. Yuri tentou impedir, mas não conseguiu. Então, encostou-se num pilar, e passou a vigiá-los. Ludmila e o cavalheiro sentaram-se, e ele lhe trouxe bebida para a mesa. Ela bebeu, gostou e repetiu a dose várias vezes. Não se sentindo bem, foi para seus aposentos, e Yuri acompanhou. De repente, ele notou que aquele homem tinha aberto a porta e, atrevidamente, também entrado no quarto dela. Nervoso e encolerizado, Yuri foi para o lado dele, quando o viu jogar-se por cima de Ludmila, que mantinha os olhos fechados, sob os vapores da bebida. Yuri, sumamente irritado, caiu sobre ele, agredindo-o. Tinha que retirá-lo dali de qualquer jeito. Ele não iria aproveitar-se de sua Ludmila, que não estava em condições de defender-se. Nesse instante, contudo, Yuri notou que algo de diferente acontecia. Colado ao cavalheiro, ele passou a ter uma sensação estranha, como se fosse ele, e não o estranho, que ali estivesse. Sentia o calor do corpo de sua amada e podia tocá-la, sentir sua pele, seus cabelos. Nem se recordava de quanto tempo não sentia a Ludmila tão perto. Buscou aqueles lábios, que tantas vezes beijara, e colou os seus nus dela, deixando-se envolver pela paixão. Depois, dormiu, como há tempos não ocorria. Estava feliz, satisfeito, alegre. Não sabia o que tinha acontecido, mas o fato é que se sentia muito bem. Olhou para Ludmila, ainda adormecida, e viu que o homem também estava ali, deitado no leito, e bêbado. Deu-lhe um empurrão. O cavalheiro acordou assustado, levantou-se, esfregando os olhos, e foi embora. Era madrugada, e as primeiras claridades do dia entravam pela janela. Yuri sentou-se numa poltrona, fitando Ludmila adormecida. Era a primeira vez que tinha tal sensação. Perto daquele homem, sentia-se vivo, pulsante, completo. Não entendia por quê, mas o desconhecido obedecia, executava sua vontade. Levou a mão aos cabelos, pensando o que fazer. Teria que ir atrás dele, decidiu. Era seu contato com o mundo. Correu e ainda alcançou o cavalheiro, que entrava na carruagem. Acompanhou-o durante todo aquele dia, comeu e bebeu com ele. Quando chegou a noite, ambos estavam impacientes para voltar à mansão de Madame Trousseau e rever Ludmila. Desse dia em diante, a convivência entre eles só aumentou. Ambos se satisfaziam mutuamente, a vontade de um era a vontade do outro, numa simbiose que se tornava cada vez mais intensa. Quando o conde Alexander precisou viajar, Yuri ficou indeciso entre acompanhá-lo e ficar na mansão. O apego a Ludmila, porém, foi maior. Ficaria e velaria por ela. Assim, foi com irritação que viu o jovem Gregory aproximar-se dela, convidá-la para passear no jardim, dançar e depois subir. Ficou junto dela para defendê-la, se ele tentasse aproximar-se com outras intenções. Notou, no entanto, que não conseguia agir sobre ele da mesma forma que acontecia com Alexander. Todavia aquietou-se, quando notou que o rapaz não representava perigo, visto que Ludmila e ele ficaram apenas conversando por várias horas. Ainda assim, não podia descuidar-se.
Aquele homem dava-lhe um mal-estar, como a sensação de algum perigo iminente. Teria que ficar alerta. Alexander teria que resolver seus negócios e voltar logo. Decidiu que, a benefício de ambos, deveria ir atrás dele, convencendo-o a retornar o mais rápido possível. Desse modo, Yuri permaneceu 2 dias fora de Moscou, mas retornou com Alexander. À sua volta, estranhou o comportamento de Ludmila. Ela parecia-lhe diferente, sempre pensativa. Notou que havia uma ligação entre ela e aquele imbecil do Gregory, e resolveu segui-lo. Assim, alguns dias depois, descobriu que Gregory planejava a fuga de Ludmila com a cumplicidade de Oleg, o criado poltrão da casa. Ela queria ir embora, fugir de Madame Trousseau, o que ele não poderia permitir. Se ela fosse embora, deixaria de encontrar-se com Alexander, e ele, Yuri, perderia aquela ligação que era tão importante. Procurou falar com as moças, que não lhe deram ouvidos. Tentou alertar Madame, que ficou desconfiado e resolveu conversar com Ludmila. Embora não o tivesse ouvido, de alguma forma captara a sua intenção. Já era alguma coisa. Desse modo, foi com esperança redobrada que compareceu, acompanhando Ludmila, a conversa com Madame Trousseau. Recostou-se no vão de uma janela e ficou observando o diálogo. Ludmila, com habilidade, conseguira convencer Madame Trousseau de que estava tudo bem. Então, quando ela saiu da sala, aproximou-se da mulher e sussurrou-lhe: "Não se fie nas aparências, madame. Tome cuidado." Yuri notou que suas palavras tinham surtido efeito, pois madame resolvera ficar de olho em Ludmila. Naquela noite, tudo correu bem. Alexander estava gentil e solícito com Ludmila, atendendo à vontade de Yuri. Tiveram uma noite inesquecível, em que, ainda uma vez mais, pudera senti-la nos braços, partilhando com ela seus sentimentos, como antigamente. No entanto, precisava falar-lhe mais francamente, alertá-la do perigo que corriam, se ela realmente concretizasse seu desejo de fugir. Isso ele não permitiria. Especialmente com aquele imbecil do Gregory, com quem ele não tinha ligação alguma e que o enchia de ciúmes. Assim, pensando no assunto, permaneceu no quarto, esperando Ludmila adormecer para falar com ela, o que esperava conseguir naquela noite. A verdade é que já tinha tentado abordá-la, porém ela se recusava terminantemente a falar com ele. Decidido, ficou aguardando. Quando ela estava desprendendo-se do corpo de carne, ele aproximou-se. Vendo, Ludmila reagir assustada, suplicando o amparo de Nossa Senhora de Kazan. Ainda tentara alertá-la, suplicando-lhe que não fugisse, pois, se isso acontecesse, eles ficariam distantes de novo. Contudo, ela ficou tão apavorada ao ver o fantasma dele, que Yuri foi obrigado a afastar-se, desanimado. No entanto, estava resolvido a não se apartar dela, vigiando sua amada e o maldito Gregory, para impedir que concretizassem a fuga. O dia amanhecera chuvoso. Durante a noite, as nuvens foram acumulando-se no céu e, pela madrugada, a chuva despencou sobre a grande cidade. Ludmila, com tudo arrumado, pronta para partir, sentiu o coração afligir-se de preocupação. Depois, levantando o ânimo, pensou: bobagem. Antes que a noite chegue, teremos muito tempo, até lá, a chuva terá passado. Pouco antes do almoço, ela conversou demoradamente com suas companheiras. Sentia-se enternecer, ao pensar que era a última vez que estaria em companhia delas. Desejava contar-lhes que estava de partida, mas se conteve. Gregory ordenara-lhe que, em hipótese alguma, comentasse seus planos com alguém, exceto com Oleg. Poderia haver uma traidora entre elas. Ludmila não acreditava nessa possibilidade, porém, na dúvida, seria melhor que ignorassem o plano de fuga. À noite, Ludmila recolheu-se em seus aposentos para preparar-se, e não desceu ao salão no horário de costume. Madame Trousseau, depois de algum tempo, impaciente, mandou uma criada saber o que acontecia. A criada retornou ao salão, informando a senhora que Ludmila estava no leito, com dores terríveis no ventre.
As regras tinham descido, o que tornava impossível sua participação naquela noite. Madame ficou bastante contrariada, mas nada podia fazer. Resignou-se, dando uma desculpa ao conde Alexander. Quando faltavam 15 minutos para meia-noite, Oleg veio avisá-la de que o caminho estava livre. Poderia descer pela escada de serviço sem ser vista, mas acrescentou: tenha muito cuidado, Ludmila. Enquanto isso, eu pegarei Yuri e o levarei até você. Vista a capa que lhe trouxe e cubra bem a cabeça. Espere-me perto da área de serviço. E que a senhora de casa nos ajude. Ludmila agradeceu e, pegando a pequena bagagem de mão, saiu de seus aposentos, ganhando o corredor, em sentido oposto ao da escadaria social. Desceu à área onde ficava a cozinha e as dependências dos criados, perto da despensa em que eram descarregados os suprimentos. O carroceiro já chegara e entretinha-se levando os produtos até lá. Escondida num canto escuro, Ludmila aguardava. Oleg chegou pouco depois com o bebê adormecido e entregou-o nos braços da mãe. Alguns minutos depois, tendo o carroceiro acabado de descarregar, Oleg apareceu, sorridente. Vejo que já fez seu trabalho. Deve estar cansado. Entre, tem uma garrafa de vodka excelente escondida aqui na despensa. O bom homem, satisfeito com a gentileza, agradeceu. Uma dose de bebida vem a calhar. A noite está fria, e a chuva molhou-me até os ossos. Então, beba. Você bem merece, amigo. O carroceiro tomou de um só gole a caneca de vodka, depois, limpando a boca com as costas da mão, despediu-se. Obrigado, Oleg. Até a semana que vem. Até mais ver. Enquanto eles conversavam dentro da despensa, Ludmila acomodara-se na carroça, cobrindo-se bem. Logo, esporeando os cavalos, o carroceiro saiu da propriedade a cantarolar. Estava feliz. Iria visitar sua amada e passar horas agradáveis na companhia dela. Havia parado de chover, mas uma névoa fina invadia tudo, tornando as luzes baças e quase irreais, como se pertencessem a imagens de um sonho. 15 minutos depois, a carroça parou, e Ludmila ficou atenta. O condutor desceu, entrando numa pequena casa da periferia. Ao ouvir o barulho da porta que se fechava, Ludmila aproveitou e desceu com o filhinho, escondendo-se atrás de um muro. Seu coração pulsava forte. Ali aguardaria Gregory, conforme o combinado. Estava feliz na expectativa de vê-lo. No entanto, a expectativa tornou-se ansiedade, ao ver que o tempo passava e ele não chegava. Exausta de esperar, ela escorregou para o chão, sentando-se numa pedra, e, escorada no muro, puxou o capuz da capa para proteger-se melhor, acabando por adormecer de cansaço. De repente, acordou assustada. Meu Deus! Eu dormi. E se Gregory veio e não me viu? Não, não pode ser. Ele sabia que eu estaria esperando. O que pode ter acontecido? Bem, só me resta esperar. Apesar de tentar manter a calma, Ludmila trazia o coração apertado por íntimos temores. Sentia que algo de grave teria acontecido para que Gregory ainda não estivesse ali com ela. Capítulo 12. Novos rumos. Gregory Fyodorovitch passara o dia em ansiosa expectativa. Analisava o plano para detectar qualquer ponto frágil, qualquer surpresa que pudesse surgir, revia todos os passos para que nada desse errado. Seu criado preparara sua bagagem como de costume. Ao ser perguntado para onde iria, deu uma desculpa, de modo que seu destino se mantivesse ignorado. Assim, seu mordomo acreditava que partiria para a França, onde tinha importantes negócios. Na verdade, planejava levar Ludmila para uma vivenda de sua propriedade, bastante aconchegante e agradável, na região de Smolensk, a oeste de Moscou, onde estariam seguros. Desse modo, com tudo pronto, Seu e sentou-se confortavelmente na sala, aguardando ansioso o momento de partir. Então, no horário marcado, despediu-se e acomodou-se na carruagem. O cocheiro, de sua inteira confiança, era o único empregado da casa que conhecia seu destino.
Vamos, Victor. Uma nova vida me espera. Não temos tempo a perder, ordenou, animado. O cocheiro sorriu e, estalando o chicote, pôs a carruagem em movimento. A noite estava úmida e fechada por densa neblina. Parara de chover, mas as ruas permaneciam encharcadas de lama e de poças que se acumulavam, dificultando a passagem dos veículos. O trajeto, em virtude das condições do tempo, seria mais demorado. Cerca de um quarto de hora depois, ainda distante do local de destino, ouviram um barulho estranho e gritos, que aumentavam cada vez mais. Que se passa, Victor? Gritou Gregory, abrindo o postigo. Não sei, meu senhor. Não houve tempo para mais nada. De repente, uma carruagem, em desabalada carreira e com os cavalos desgovernados, aproximou-se perigosamente, por uma rua transversal. Ao chegar à esquina, assustou o cocheiro Victor, que, percebendo o perigo, ainda tentou desviar, mas acabou batendo numa árvore. Depois, a carruagem de Gregory foi jogada contra o muro de uma propriedade. O veículo virou, e Gregory foi arremessado para fora, batendo a cabeça no muro. O desastrado que provocara o acidente prosseguiu, em sua carreira deslocada, e, dentro em pouco, havia desaparecido. Ainda olhou o acidente que provocara, mas não conseguiu parar para prestar socorro, uma vez que os animais estavam sem controle. Victor, ao bater na árvore, foi lançado fora do veículo, sofreu apenas um corte na testa. Erguendo-se, assustado, procurou socorrer seu patrão. Todavia, naquele horário e pelas condições da noite, quase não transitava ninguém por ali. Cerca de meia hora depois, por sorte, uma carroça passou, e o carroceiro levou-os até a propriedade de Gregory. O médico da família, chamado às pressas, examinou-o. O rapaz estava ainda desacordado, embora seus sinais vitais estivessem presentes. O doutor diagnosticou uma fratura na perna esquerda, que foi imobilizada, e recomendou que o rapaz ficasse em observação, em virtude da pancada que levara na cabeça, pois, quanto a isso, nada poderia fazer no momento, a não ser aguardar. Fez um curativo na cabeça de Victor e ordenou que o criado de quarto cuidasse de Gregory, que a qualquer mudança em seu estado, o avisasse. E concluiu, afirmando: gostaria de passar a noite aqui, ao lado de Gregory Fyodorovitch. Infelizmente, não posso. Tenho uma parturiente que me espera. Tudo indica que o bebê nascerá esta noite. Aqui está o endereço, para qualquer eventualidade. Então, eu me vou, mas ficarei aguardando notícias. Caso nenhuma alteração tenha ocorrido até as primeiras horas da manhã, voltarei após o parto. Ali perto, sem ser visto, recostado numa poltrona, Yuri parecia satisfeito. Finalmente tinha conseguido que sua amada Ludmila não se encontrasse com esse miserável Gregory, que tentara roubá-la dele, Yuri Ivanilevich. Agora, ela estava em suas mãos. Sem saída, visto que o seu protetor não aparecera ao encontro, sem recursos e com um bebê nos braços, certamente sua amada não teria outra opção senão retornar à mansão de Madame Trousseau e para os braços dele, Yuri, com a cooperação do conde Alexander. Ao pensar na situação que armara, jogando aquela carruagem por cima deles, Yuri deu uma gargalhada, que ecoou lugubremente nas paredes da velha mansão de Gregory. Bem, agora teria de voltar ao lugar onde deixara Ludmila e seu filho, para convencê-la a voltar ao abrigo de Madame Trousseau. Chegou ao local do encontro, na periferia, no exato momento em que, desesperada, sem saber o que fazer, Ludmila estava em lágrimas. Apesar do sofrimento dela, Yuri ficou eufórico ao vê-la sem rumo, cheia de angústia e tristeza. Notava que 1000 conjecturas passavam por sua cabeça. Teria Gregory traído a minha boa-fé? Com que intuito? Ele parecia amar-me de verdade, ou, na pior das hipóteses, parecia querer realmente ajudar a libertar-me da situação em que me metera, ao aceitar a tutela de Madame Trousseau. Ludmila olhou para o filhinho que continuava a dormir placidamente, ignorando que seu destino se resolvia naquele momento. Apertando de encontro ao peito,
A mãezinha chorava inconsolável, desiludida ante a sorte adversa. Tinha consciência de que não poderia permanecer muito tempo ali, naquele lugar, pois as primeiras claridades do dia já se faziam, e correria o risco de ser descoberta. Conhecia Madame o suficiente para saber que não ficaria inerte quando percebesse que fugira de suas garras. Certamente, mandaria seus cúmplices atrás dela. Precisava encontrar um lugar para esconder-se. Yuri, aproveitando-se do momento, aproximou-se e falou-lhe ao ouvido. Minha querida, você não pode ficar na rua com nosso filho, sujeita a muitos perigos. Volte para a mansão de Madame Trousseau. Volte. Ela dá-lhe abrigo e amparo, como tem feito até agora, e ficará satisfeita com seu retorno. Ludmila, que não ouvia suas palavras, mas recebia suas ideias como sugestão mental, julgando que se tratasse de pensamento seu, balançou a cabeça, resoluta. Não. Está decidido. Não voltarei mais para a mansão de Madame. Mas, Ludmila, você não tem para onde ir. Aquele miserável enganou você, iludiu-a com promessas que não tinha intenção de cumprir. Onde está ele agora, quando você mais precisa de amparo e assistência? Contrapunha Yuri. Ela respirou fundo ante os pensamentos que passavam pela mente e reagiu, decidida, como se falasse para si mesma. Não sei o que aconteceu com Gregory, portanto não posso julgá-lo. Mas tenho uma certeza. Ele ajudou-me a fugir daquela casa em que eu era obrigada a obedecer e a aceitar situações que me repugnavam, rebaixando-me como mulher e como mãe. Ignoro o que aconteceu, mas, de qualquer forma, sou grata a ele. Então, considerando resolvida a questão, levantou-se, pegou sua bagagem e, antes de começar a caminhar, ergueu os olhos para o céu e murmurou. Tenho certeza de que Nossa Senhora de Kazan não deixará de amparar a mim e a meu filho. Já enfrentei muitas situações difíceis. Enfrentarei mais esta que o destino reservou. Depois, de cabeça erguida, pôs-se a caminhar, enquanto o Yuri, perplexo, constatava que não conseguira o que queria. Impedira que Gregory se encontrasse com Ludmila, mas, agora, sua amada partia novamente sem direção e sem abrigo. O que fazer? Seguiu-a, vendo que ela voltava à mesma condição de antes, sendo obrigada a suplicar a ajuda de pessoas que passavam. Depois de muito caminhar sem rumo, procurando as ruas menos movimentadas, acabou aproximando-se de uma grande construção, que mais parecia uma fortaleza. Ali perto, passava um rio. De súbito, uma ideia infeliz surgiu em sua cabeça. Caminhou até a margem do rio e, olhando as águas, teve um impulso de atirar-se dentro dele com seu filho. Talvez fosse a única maneira de resolver seu problema. Ficaria livre de tudo. Não precisaria mais se preocupar com nada. De olhos fixos na correnteza, aproximou-se ainda mais. Nesse instante, seu pequeno Yuri acordou e começou a chorar. Só então, Ludmila deu-se conta do que estava prestes a fazer. Como tivera coragem de pensar em acabar com sua vida e a vida de seu tesouro. A soluçar, em grande desespero, ajoelhou-se, suplicando socorro do alto. Nossa Senhora de Kazan, ajude-me. Tenha misericórdia de mim. Depois, como se temendo a proximidade do rio, levantou-se e saiu correndo com o filhinho nos braços. Caminhou em passos apressados por algum tempo. De repente, ao virar uma esquina, deparou-se com um homem de meia idade em mísero estado, que usava roupas velhas e rasgadas. Ele estava sentado na calçada, tinha um pedaço de pão na mão, e preparava-se para abocanhá-lo, quando então, viu a jovem mulher com o bebê nos braços, que dobrara a esquina, vindo em sua direção. Trocaram olhares, e ele se comoveu com a expressão do rosto dela. Está com fome, senhora. Ludmila inclinou a cabeça e não disse nada. Tinha vergonha de falar de sua fome, quando, pelos olhos dele, sabia que também estava faminto. O homem levantou-se e, com as mãos, partiu o pão e ofereceu-lhe um pedaço. Ludmila ficou em dúvidas se deveria aceitar, afinal, ele era um estranho. No entanto, não lhe pareceu alguém de quem devesse desconfiar, ao contrário,
despertara-lhe imediata simpatia. Ele entendeu e, generosamente, disse-lhe: não se acanhe, nada tema. Precisamos nos ajudar mutuamente. Hoje sou eu que posso dividir meu pão, amanhã poderá ser a senhora. Agradeço-lhe, disse ela, com os olhos úmidos. Sentou-se e comeu junto com ele. Depois, o ancião comentou: imagino que não tenha uma casa. Estou certo? Sim, fui obrigado a sair do local onde estava. Seu filho necessita de cuidados que, nas ruas, você não poderá dar. Se quiser aceitar minha sugestão, sei onde poderá ficar. E lugar simples, mas terá um teto e, com sorte, comida. Aceita. Comovida até as lágrimas, ela respondeu, com voz embargada: eu havia acabado de me colocar sob a proteção de Nossa Senhora de Kazan, quando me deparei com você. Tenho certeza de que foi ela que o mandou. Se aceito, como posso recusar um oferecimento tão gentil? Sim, aceito com prazer. Porém, não tema. Vou trabalhar e pagar-lhe pela ajuda que me der. Não se preocupe. Nós, pobres, costumamos socorrer-nos mutuamente. Quando um tem, divide com os que não têm, fraternalmente. Ludmila estava encantada. Em seu coração, um sentimento novo surgia, doce e terno, envolvendo-a toda. Aquele velho, com sua generosidade, fizera com que restaurasse a fé nas pessoas. Um hausto de amor e gratidão tomou conta de seu íntimo, como se fossem velhos conhecidos. Satisfeito, ele ergueu-se, ajudando-a a levantar-se, ao mesmo tempo em que dizia: então, vamos. Ganhei algumas coisas que preciso levar para casa, pois devem estar com fome. Verá que não fica muito longe daqui. Ludmila o acompanhou contente. Pelo trajeto, iam conversando, e, assim, ela ficou sabendo que ele morava com a mulher e um neto, pois seu filho e sua nora haviam morrido. Eles caminharam por cerca de 1 hora, conversando. O bom homem ia mostrando-lhe partes de Moscou que ela não conhecia. De repente, ao virar uma esquina, ela viu um amontoado de casebres. Chegamos. É aqui, disse ele, abrindo os braços, orgulhoso. Ela olhou e viu uma multidão sentada no chão, outra parte caminhando e ainda outra discutindo. Crianças brincavam no meio da viela, em meio ao lixo e aos excrementos. Algumas choravam e cães latiam. Um cheiro de podridão misturava-se com o de temperos, de comida e de perfume barato. Ludmila nunca estivera num ambiente como esse, pois só mantivera residência na aldeia Dural, no acampamento dos cossacos, no dos ciganos e na mansão de Madame Trousseau, lugares em que as condições poderiam ser simples e despojadas, porém permaneciam organizados e limpos. Ainda assim, permaneceu firme. Diante de um casebre, o velho disse: é aqui o seu novo lar. Vamos entrar. Dentro do casebre, Ludmila viu uma mulher fervendo água para o chá. A sala era também cozinha. Ao ver a estranha, ela reagiu. De novo trazendo estranhos para a casa, meu velho. Encontrei esta mulher com o bebê, e convidei-a para ficar conosco enquanto precisar de um abrigo. Mas ela parece pessoa de posse. Veja as roupas dela, bonitas e elegantes. Ludmila virou-se para o dono da casa e desculpou-se. Agradeço-lhe a gentil oferta, mas não se preocupe comigo. Não quero causar-lhe problemas. Encontrarei um lugar para ficar. De jeito nenhum. Ficará conosco. Onde comem 3, comem 4. Minha esposa, apesar de tudo, é boa pessoa. Depois, dirigindo-se à mulher, explicou. Trouxe comida da rua. Não se preocupe, Ana. Dá para todos nós. Depois, virando-se para Ludmila, disse: temos 2 pequenos quartos. Você ficará com o bebê no quarto de meu neto. Não posso aceitar, retrucou Ludmila, olhando para a dona da casa, que colocou as mãos na cintura e fez cara feia. Fique tranquila. Dará tudo certo. Meu neto dormirá na sala. É criança e se acomoda em qualquer lugar, prosseguiu, sem fazer caso da atitude da esposa. Ele mostrou o quarto para Ludmila,
que acomodou o bebê na cama. Depois, voltou para a sala, onde viu um garoto de 8 anos, com cabelos encaracolados, alegre e simpático. Este é nosso neto Rudy. Tem o mesmo nome do pai. Minha esposa, Ana. Ludmila sorriu, enternecida, com as lembranças. A dona da casa fazia-lhe recordar sua mãe. E eu sou Andrei. Muito prazer em conhecê-los. Meu nome é Ludmila e meu filho chama-se Yuri. Sentaram-se à pequena mesa de pernas bambas, conversando, enquanto faziam refeição, e Ludmila indagou. Que bairro é este em que estamos? Você não é daqui, não? Quis saber a dona da casa. Não, não sou, Ana. Vim de uma pequena aldeia nos Montes Urais. Ah! Logo vi. Estamos nos cortiços de Moscou. Já ouviu falar? Ludmila meneou a cabeça, negativamente. Não conheço muita coisa de Moscou. Ana preparava-se para fazer mais perguntas, quando o pequeno Rudy indagou. E sua aldeia é bonita? Sim, é muito bonita, porém é bem pequena. Todos ali se conhecem e ninguém sente falta de nada. O Barini é o dono das terras e das plantações, e os mujicas trabalham nas lavouras. Então não há falta de serviço para ninguém? Quis saber Andrei. Não, todos trabalham e têm suas isbas. Quando o tempo está bom, com a temperatura amena, reunimos-nos na praça da aldeia. Ali comemos, cantamos e dançamos à luz das fogueiras. O pequeno Rudy estava com os olhos brilhantes de entusiasmo. Deve ser muito bom morar lá. Ludmila pensou um pouco e respondeu, triste. É verdade, Rudy. E muito bom morar lá. Só que eu não sabia disso até vir para Moscou. Então, por que veio? Prosseguiu o garoto. Andrei percebeu que essas lembranças entristeciam Ludmila e cortou a conversa. Agora chega, filho. Venha comigo. Vamos buscar lenha para o fogão. Nesse momento, Yuri acordou e começou a chorar, fazendo com que Ludmila tivesse uma desculpa para sair da sala. Nos dias que se seguiram, lentamente foi adaptando-se às novas condições de moradia. Percebeu que Ana não era má somente amarga em virtude da perda do único filho. Sua expressão abrandava-se apenas diante do neto, a quem envolvia com olhar amoroso e cuidados especiais. Mas ele era realmente um garoto adorável, sempre risonho, gentil e prestativo. Ajudava as pessoas do bairro, com cativante boa vontade. Por isso, Rudy era muito estimado nos cortiços e amigo de todos. O menino demonstrava um carinho especial por Ludmila e pelo pequeno Yuri. Convidava para sentar-se na frente do casebre, onde poderia conversar com todas as pessoas que passassem por ali. Apesar do ambiente mal cheiroso e do intenso movimento de gente, Ludmila gostava de ficar sentada com seu filho e Rudy, diante do cortiço. Dentro da casinha de teto baixo e de cômodos minúsculos, tinha a sensação de que lhe faltava o ar. Com o passar dos dias, sentiu necessidade de procurar uma colocação, de modo a colaborar nas despesas. Todavia, como andar o dia inteiro com Yuri nos braços? O bebê agora já tinha outras necessidades, exigências, não aceitava mais ficar apenas no colo, desejava arrastar-se pelo chão. Em conversa, comentou com seus amigos a dificuldade que enfrentava, por ter um filho pequeno. Ouvindo-a, Rudy arregalou os grandes olhos negros e disse: Yuri pode ficar comigo. Eu tomo conta dele. Rudy, eu lhe agradeço, é muito gentil e prestativo. Porém, Yuri dá bastante trabalho, e você ainda é uma criança. Ana, que nesse tempo havia abrandado um pouco o coração, vendo em Ludmila uma moça de bons sentimentos, a quem aprender a estimar, pela ajuda que lhe dava em casa e pela presença sempre tranquila, considerou. Meu neto é bastante responsável, Ludmila, e eu estarei sempre aqui para ajudá-lo. Aceite. Se Rudy dispõe-se a ajudar, o faz de bom coração. Ludmila fitou a pequena família ali reunida e enterneceu-se. Com os olhos úmidos, fitou Ana, Rudy e Andrei, que até aquele momento mantivera-se calado, e disse: Agradeço-lhes por toda a ajuda que têm me dado.
Sei que não posso abusar da bondade de ninguém, mas confesso-lhes que me sinto tentada a aceitar o favor de Rudy. Realmente, procurar trabalho com uma criança nos braços não é fácil e afasta as oportunidades. Ninguém dará serviço a uma mulher com bebê. Andrei balançou a cabeça, concordando. Estava refletindo exatamente sobre esse ponto, minha filha. Conseguir emprego aqui em Moscou já é difícil. Com um bebê nos braços, impossível. Além disso, você nos conquistou e já faz parte de nossa família. Aceite o que minha mulher propõe, sem hesitar. Resolvido esse ponto, agora vamos terminar nossa refeição em paz. Ludmila sentiu o coração encher-se de carinho por aquelas pessoas que, sem conhecê-la, receberam em seu lar e agora a consideravam parte da família. Intimamente, agradeceu aos seus pelo amparo e afeto que recebia. Em meio a tantos problemas que já enfrentara na vida, o amor daquelas pessoas representava para ela uma verdadeira bênção. Capítulo 13. Nos cortiços de Moscou. Foi por essa época que a conheci. Eu residia com minha família, em Yesnaya Poliana, nossa propriedade rural. Era casado com Sofia Andreevna Beres, filha de um médico da corte. E desse amor nasceram 13 filhos. Então, eu já era um escritor consagrado de várias obras, mas a publicação de Guerra e Paz, 1868, e de Ana Karenina, 1875, tornaram-se grandes sucessos, projetando-me internacionalmente. Por volta dos 50 anos, passei por um período bastante conturbado em minha vida. Uma crise existencial terrível dominou-me por inteiro. O sofrimento era intenso e indescritível. Eu não saberia definir o mal-estar íntimo, a angústia, a opressão no peito, tudo isso envolto em tristeza profunda e sem motivo transformaram a vida num verdadeiro e insuportável inferno. Não conseguia entender o que se passava em meu íntimo, o que causava aquele descontentamento comigo, com as outras pessoas, com o mundo, enfim. Hoje eu sei. O mal que me atingia tão duramente era uma doença que, mais tarde, seria reconhecida e denominada depressão, o mal do século XX. Referiam-se a ela assim, pelos danosos efeitos que causava nas populações de todo o planeta. Não que fosse novidade, em absoluto. A humanidade sempre sentiu seus efeitos, sem identificar-lhe as causas. No século XIX, seus sintomas ainda não eram detectados como doença, dificultando o tratamento. No entanto, eu sofri todos os sintomas, inclusive sua mais grave manifestação: o desejo de autodestruição. Para minha aventura, intuitivamente, aproximei-me mais da religião, o que foi verdadeiramente providencial, como já tive ocasião de relatar. E essa busca pela religião não se dirigia ao aspecto teológico, mas abrangia a representação de um ser superior. À época, encontrei no Evangelho do Cristo a resposta para minhas indagações. No contato com os mais pobres, especialmente os mujiques, a meu ver os seres mais sofredores e miseráveis, descobri com surpresa que, para eles, a fé não era uma palavra vazia de significado ou para ser lembrada apenas em momentos ritualísticos na igreja, em determinado horário e dia da semana, ou para servir de tema a intermináveis discussões entre teólogos e filósofos, ou, ainda, para servir de passatempo à sociedade desocupada, cujas pessoas discutem pontos de vista, instaladas confortavelmente e bebericando seu chá, enquanto fumam charutos. Não. Percebi que a fé, como convicção religiosa fundamental para suportarem suas existências misérrimas, é que lhes dava sustentação para sobreviverem. Esse entendimento mudou minha vida. Passei a dedicar-me mais aos assuntos da fé, procurando estudar a religião, encarando isso como uma verdadeira missão. Sentindo-me incapaz de realizar as mudanças que desejava implantar na sociedade de meu tempo, resolvi utilizar o recurso que tinha em mãos. Assim, coloquei minha pena e verve literária a serviço de Deus e da religião. Desse modo, aliando-me às forças do bem, preocupado em ajudar os mais necessitados, elevei-me mentalmente, sendo poderosamente auxiliado pelos benfeitores do mundo maior,
libertando-me do perigo que ameaçava jogar-me num abismo de consequências imprevisíveis. Amigos dedicados cercavam-me de atenção e carinho, para que eu conseguisse romper as amarras que me mantinham encarcerado em mim mesmo e, assim, pudesse prosseguir no cumprimento da tarefa que me comprometera a realizar. Dedicando-me à literatura de ensaios, direcionada às coisas de Deus, particularmente para o Evangelho do Cristo, libertei-me de mim mesmo, ao elevar o padrão mental, passando a viver em outra faixa vibratória. Sempre me pesou a condição de aristocrata e proprietário de terras. Tentava mudar essa situação, trajando roupas simples, como o povo, e trabalhando no campo com os mujiques. Todavia, nem assim, igualando-me a eles, conseguia libertar-me desse peso. Eles estranhavam, a princípio, ver-me acompanhá-los às plantações para trabalhar. Não entendiam por que um rico senhor de terras, de descendência nobre, fazia questão de estar no meio deles. No entanto, acabaram acostumando-se e aceitando-me como um trabalhador, tal qual eles mesmos. No meio do dia, sentávamos para repousar e conversávamos. Dessa forma, fiquei sabendo o que pensavam a respeito da fé, elo com Deus e recurso de sobrevivência. Era através da fé que hauriam forças para prosseguirem e continuarem vivendo aquela existência miserável. Com o passar do tempo, ganhei deles confiança e tornei-me um confidente. Ajudava-os na solução de problemas morais, familiares e comunitários. Falava-lhes do Cristo, narrando as belas parábolas que Jesus contava à época, para ilustrar seus ensinamentos ao povo, que era tão pobre como os próprios mujiques. Era fascinante e comovedor ver o encantamento com que acompanhavam as narrativas, eles, que não conheciam o Evangelho de Jesus, que veio trazer luz à terra. Também me emocionava ao ver neles a expressão de admiração e respeito, nos olhos úmidos. Eram momentos muito importantes, não apenas para eles, mas principalmente para mim. Retornava para nossa casa, ao final do dia, cansado, sujo, mas feliz. Lavava-me e sentava-me à mesa, sempre bem posta e farta, para a refeição com a família, sendo servido por criados bem trajados e com luvas brancas. Os anos foram passando e essa situação me enchia de vergonha, pois me sentia humilhado perante a própria consciência, por pregar uma coisa e fazer outra. Tal incoerência torturava minha alma, e eu procurava inutilmente uma saída. Minha família não aceitaria uma condição mais humilde, porque os habituara àquela vida de conforto e fartura. Com os filhos já crescidos, surgiu a necessidade de eles continuarem os estudos, em outro local com mais recursos. Assim, depois de tudo preparado, transferimos-nos para Moscou. Sofia e eu, nossos 6 filhos, Sérgio, Tatiana, Ilha, Levi, Masha e o pequeno Petia, que ainda era um bebê e os criados. Acostumado a uma vida mais tranquila, não me habituava ao movimento e ao barulho de Moscou. Nossa casa era enorme, mas parecia ser de papelão, uma vez que se podia ouvir tudo o que acontecia dentro dela, desde as brincadeiras das crianças até as conversas dos criados. Tudo aquilo me incomodava, e eu a detestava. Ansiava retornar para Yasnaya Poliana, onde me acostumava a andar pelos campos de trigo, de centeio, cevada e aveia. Conversar e trabalhar com os mujiques. Desse modo, minha insatisfação e desgosto chegaram a um ponto que não suportei mais. Deixei Sofia com os filhos, em Moscou, e retornei para nossa propriedade rural. No entanto, com o passar do tempo, minha esposa mandou-me uma carta na qual reclamava do acúmulo de responsabilidades, com a instalação e gerência da casa, da contratação de empregados, da aquisição de canos e de cavalos, de cuidar de tudo que dizia a respeito aos filhos, como procurar professores para as crianças e conseguir vagas nas escolas, entre outras coisas. Era demais para ela, sentia-se sobrecarregada. Então, achei-me na obrigação de retornar a Moscou, embora a contragosto. Lá, ao contrário do campo, onde me sobravam ocupações, sentia falta de atividades. Assim, resolvi ajudar no censo. Preparava-se o recenseamento municipal de 1882 e inscrevi-me como recenseador voluntário,
pedindo que me atribuíssem o setor que abrangesse a região mais pobre de Moscou, o Baixo Mundo, onde se concentravam as maiores necessidades. É óbvio que não tive nenhuma dificuldade em consegui-lo, pois era local a que ninguém, voluntariamente, iria. Assim, visitei os cortiços de Moscou, já relatado em outra oportunidade, onde deparei com uma situação de miserabilidade jamais vista em toda a minha vida. Famílias habitando cômodos infectos, crianças cheias de doenças, falta de comida e de higiene. Os excrementos eram jogados a céu aberto, e a fedentina tornava insuportável a permanência no local. Entretanto, era ali que eles viviam. Sem alimentação, sem roupas, sem aquecimento no inverno. Foi, sem dúvida, a experiência mais traumatizante que vivenciei, e me abalou profundamente. Nunca mais esqueci aqueles rostos esquálidos e esfaimados. Diante desse quadro, concluí que a situação dos mujiques, que tanto me incomodava, era infinitamente melhor que a daqueles miseráveis que encontrara ali nos cortiços. Aos mujiques, libertados oficialmente em 1861 e cuja situação na Rússia, até 1868, era de verdadeiros escravos, nada faltava, pelo menos aos que trabalhavam em minha propriedade. Levavam vidas simples, é verdade, porém cada família tinha sua isba, comida e, no inverno, tão inclemente em nosso país, não lhes faltava agasalhos. Com o coração em frangalhos, descobri que a miséria na cidade grande era bem maior, mais intensa e mais dolorida do que a encontrada no campo, onde a fartura de grãos no mínimo lhes supria a fome do estômago. Assim, era cheio de piedade que conversava com os moradores dos cortiços, ouvia suas queixas, suas necessidades e suas histórias. De todas essas pessoas, porém, houve uma que me tocou profundamente o coração. Certo dia, cheguei aos cortiços e enveredei por uma viela, dando continuidade ao meu serviço. No meio da imundície, sentada num montículo de musgo, vi a imagem mais bela que jamais se me deparou. Era uma jovem encantadora que, tendo ao colo um bebê, pareceu-me à primeira vista uma imagem primorosa de Nossa Senhora de Kazan, com seu filho nos braços, esculpida por genial artista, tal a beleza da cena. A jovem assemelhava-se a uma flor que houvesse nascido no meio do pântano e que florescia em graça e perfume. Seus olhos tristes eram de uma beleza sem par, a pele, de tonalidade clara e acetinada, parecia modelada em alabastro, e seus cabelos, negros e brilhantes, desciam pelos ombros em cascatas. Aproximei-me e dirigi-lhe a palavra, apresentando-me, procurando conter a forte impressão que ela me causara. Depois, perguntei-lhe: "Minha filha, você também mora aqui?" Ela levantou a cabeça e notei, em seu rosto de Madonna, uma sombra que impedia o brilho de seu olhar. "Sim, Bairini. Moro de favor, no cortiço de Andrei e sua família." A voz era educada e ela pronunciava bem as palavras, diferentemente das pessoas sem instrução. Seus gestos eram delicados, e tudo nela transpirava finura de trato. "Ah! E onde está o pai de seu filho?" "Ele morreu, Bairini." "Apiedado da sorte daquela moça", exclamei. "Lamento muito. E ainda tão jovem e já viúva." "Ah, Bairini, a desgraça não escolhe idade. Todavia, como pode ver, apesar de tudo, estou amparada e nada me falta." Fiel ao propósito que ali me levara, visto que tinha uma tarefa a cumprir, passei a fazer-lhe perguntas. Assim, fiquei sabendo que ela era natural de uma das aldeias dos Montes Urais e que, se apaixonando perdidamente por um cossaco, partira com ele, deixando a família e os amigos. Com melancolia, ela concluiu: "Infelizmente, meu amado veio a falecer pouco depois, sem saber que eu esperava um filho dele." A essas lembranças, lágrimas verteram de seus olhos escuros e tristes, e eu nunca mais pude esquecê-la. Voltei outras vezes para conversar com Ludmila e tornamo-nos amigos. Do jeito que podia, procurei tornar-lhe a vida melhor. Levava-lhe guloseimas, roupas que minhas filhas já não usavam e muito mais, e ela repartia essas coisas com seus protetores. Certo dia,
Quase ao término de meu trabalho, eu a procurei e disse-lhe: Minha cara Ludmila, sabendo de seu desejo de arrumar uma ocupação digna, falei a uma senhora, com a qual tenho relacionamento de amizade, e ela quer conhecê-la. O que me diz? Abriu o belo semblante, num sorriso mais esperançoso, e respondeu-me: Senhor, aceito com prazer. Aliás, trabalhar é só o que desejo na vida. Suspirei ao ver alguém tão jovem e tão desiludida. Não diga isso, Ludmila. Você tem a vida toda pela frente. E muito jovem e ainda há de encontrar alguém que a faça feliz. Não tenho ilusões, Bairini. As pessoas, de modo geral, não são delicadas, gentis e respeitosas como o senhor. Os homens, ao verem uma mulher sozinha, logo querem aproveitar-se, fazendo propostas indignas. Baixei a cabeça a essas palavras, concordando com ela. Pobrezinha. Deve ter experiências bem difíceis, refleti. Peço-lhe perdão por eles, Ludmila. Reconheço que você tem razão. O elemento masculino costuma ser, não raro, cruel e desumano com os mais frágeis, especialmente para com as mulheres jovens e bonitas. Ludmila olhou-me e respirou fundo, completando. Felizmente existem homens como o Barini, que dignificam o ser humano. Agradeço-lhe. Tentando evitar a emoção, retruquei. Não me julgue melhor do que sou, minha amiga. Então quando posso vir buscá-la? Quando o Barini quiser. Amanhã mesmo, se for possível. Tenho medo de perder essa oportunidade, disse, respirando fundo. Ótimo. Virei amanhã às 2 horas. As damas da sociedade costumam levantar-se mais tarde e, nesse horário, creio que a senhora Catarina já terá almoçado. Estarei esperando, Bairini. Na manhã seguinte, fomos até a mansão de minha amiga, que ficou encantada com Ludmila, contratando-a para cuidar de seu filho, menino de 5 anos. Retornamos ao cortiço, e Ludmila pôde dar a boa nova a André, Ana e Ruth, que receberam a notícia com reações diferentes. Mila, então você não virá mais nos visitar? Porque não pode morar aqui e ir trabalhar todos os dias, deixando Yuri aos meus cuidados. Sei tomar conta dele, reclamou o pequeno Rudi. Claro que virei visitá-los, Rudi. E também confio em você, sim, para cuidar de meu Yuri. No entanto, a Barina Catarina prefere que eu fique em sua casa, porque à noite costuma receber amigos ou sair, atendendo a convites para ir a festas, à ópera, ao teatro, e, quando isso acontece, volta à tarde. Por esse motivo, preciso ficar lá para tomar conta de seu filho. Porém, sempre que puder virei vê-los. Prometo. Se é assim. Concordo, disse o menino, triste. Todos sorriram, e Ana, levando uma ponta do avental aos olhos para enxugar uma lágrima, lamentou. Sentirei sua falta, Mila. Nesse tempo que está conosco aprendi a conhecê-la e apreciá-la. Hoje a considero como uma verdadeira filha. Aprendi muito com você. Também sentirei sua falta, Ana. Você supriu em mim a falta de minha mãe, que ficou tão distante e, acredite-me, também me ensinou muitas coisas. Andrei acrescentou, comovido. Abençoado o dia em que, encontrando-a na rua, faminta e desesperada, trouxe-a para nosso humilde lar. Você jamais me deu motivos para arrepender-me de meu gesto. Quero dizer-lhe que sua presença iluminou nossa casa, com seu riso, sua graça e seu carinho. Com os olhos úmidos de emoção, fitando a cada um deles, Ludmila disse. Vocês se tornaram muito importantes para mim e para meu pequeno Yuri. Só tenho a agradecer-lhes por terem me recebido neste lar com tanto amor. Vocês não me conheciam e, mesmo assim, abriram seus braços para me receber. Que Nossa Senhora de Casão os abençoe e proteja. Quanto a mim, terão minha eterna gratidão. Ao observar a cena em que se me deparava, também emocionado, concluí que somente essa conversa e o depoimento dos membros daquela família eram o suficiente para falar do caráter de Ludmila. Em pouco tempo ela se fizera amada por todos e os amava também, numa reciprocidade realmente comovente. Satisfeito,
despedi-me dos amigos e retornei à minha casa. Deixara com Ludmila o endereço de novo serviço e algum dinheiro, para que pudesse tomar um veículo de aluguel. Na manhã seguinte, Ludmila despediu-se da família com abraços cheios de afeto e partiu rumo a uma nova vida. Ao chegar à mansão, apresentou-se e foi introduzida pelo mordomo que a esperava. "Acompanhe-me." Caminhou à sua frente, dirigindo-se aos fundos da mansão, área reservada à criadagem. Havia um grande corredor com portas de ambos os lados. Abriu uma delas e lhe disse: "Este será seu aposento. Terá toda a manhã para instalar-se. Depois, deverá apresentar-se à senhora, que aguarda." "Entendido?" "Sim." "E meu filho?" "Ficará aqui. Estamos perto da cozinha e sempre alguém poderá ver como ele está. Além disso, temos várias meninas, filhas de criados, que poderão cuidar dele." Após essas palavras frias, o mordomo afastou-se, impertigado. Ludmila olhou o quartinho que lhe reservaram, bem melhor do que o que tinha no cortiço de Andrei, e sorriu melancólica, murmurando para si mesma: "Ainda prefiro o outro, onde havia carinho, a este que me parece vazio e frio." Observou o aposento empoeirado e precisando de uma boa faxina. O mobiliário era simples, mas suficiente às suas necessidades. Havia um leito grande, uma cadeira, uma pequena mesa e sobre ela uma candeia, num canto, um grande baú. Saiu e encontrou uma vassoura e um pano. Forrou o colchão com uma manta e colocou Yuri sobre o leito. Depois, varreu e espanou tudo, deixando o recinto com outra aparência. Ao terminar, percebeu que, providencialmente, Yuri adormecera. Estava cansado e com fome. Dirigiu-se à cozinha e, ao vê-la, as criadas olharam-na da cabeça aos pés. Elas estavam comendo, e a recém-chegada apresentou-se. "Sou Ludmila, a nova criada que vai cuidar do menino." "Seja bem-vinda, Ludmila", disse uma delas, que mexia uma panela fumegante. "Por gentileza, tem um filho que está dormindo no quarto, aqui perto. Se alguém puder dar uma olhada nele, eu ficaria muito grata." "Pode deixar. Aqui todos se ajudam." "Obrigada. Agora, preciso apresentar-me à senhora." "Como faço?" "Não se preocupe. Herbert, o mordomo, virá buscá-la." Ao observar o olhar de Ludmila endereçado ao prato das criadas, a cozinheira sugeriu: "Ainda é cedo, Ludmila." A barina não se levantou. "Sente-se e almoce." Ludmila não esperou que repetissem o convite. Sentou-se, e a cozinheira trouxe-lhe um grande prato de comida, que ela comeu com prazer. Mais refeita, Ludmila agradeceu e conversou com as demais criadas que ali estavam, informando-se dos hábitos da casa. Depois, voltou para o quarto e, vendo que Yuri continuava dormindo, andou um pouco pelos arredores, até o jardim. Encontrou um garoto brincando na relva e começou a conversar com ele. De repente, levou um susto. Esquecera-se de que devia se apresentar à senhora. Despediu-se do menino e voltou rápido. Bem a tempo. O mordomo viera buscá-la para levá-la até a senhora. Ele fez um sinal para que o seguisse, pondo-se a caminhar à sua frente. Atravessaram corredores e salas, subiram escadarias, novo corredor com portas de ambos os lados e, ao final de uma galeria, viu uma parede quase totalmente de vidro, que dava para um jardim de inverno. Acomodada em confortável poltrona, estava a barínia Catarina. Ao vê-la, a dama sorriu. "Ah, vejo que chegou, Ludmila." Herbert instalou-a convenientemente. "Sim, senhora." "Muito bem. Quero que conheça meu filho, Ergon." "Mande trazê-lo, Herbert", ordenou. O mordomo inclinou-se gravemente e saiu para cumprir a ordem, retornando pouco depois com o pequeno Ergon. Ao ver a mãe, o menino correu para seus braços. "Meu filho, quero que conheça a Ludmila, sua nova babá. Cumprimente-a." O pequeno virou-se e, olhando Ludmila com seus grandes olhos negros, disse: "Eu já conheço, Ludmila, mamãe." Depois, deu alguns passos e estendeu-lhe a mão, que ela apertou na sua. "Olá, Ergon."
É com acento circunflexo verdade, já nos conhecemos. Você é um lindo menino. Diante do espanto da senhora, explicou. Há pouco, encontrei Ergon no jardim e nos tornamos amigos. Você vai brincar comigo de novo, Ludmila? Claro. O que gosta de fazer? Gosto de brincar de bola no jardim. Ótimo. Podemos ir agora mesmo se quiser. Isto é, se a Barinha permitir. Pode ir, Ludmila. Depois conversaremos melhor. Obrigada, senhora. Onde está sua bola, Ergon? Deixei-a no jardim. Vamos. Mamãe, eu vou brincar e volto logo. Vá, meu filho. Vá. Estou feliz por ter gostado de Ludmila. Ludmila saiu contente, dando a mão ao pequeno, acompanhando rumo ao gramado. Brincaram por algum tempo e, quando Ergon se sentiu cansado, ela sugeriu que entrassem para ele tomar um refresco. O dia passou e Ludmila nem percebeu, ocupada com o garoto. De vez em quando, o levava até seu quarto, para ver se Yuri estava bem. Por que ele não pode vir brincar conosco? Perguntou Ergon. Ele ainda é muito pequeno, Ergon. Mais tarde, quando crescer, e se sua mãe deixar, quem sabe? À noite, antes de colocar Ergon para dormir, Ludmila levou-o para dar boa noite à sua mãe. Então, já vai dormir, meu querido? Sim, mamãe. Como foi seu dia? Muito bom. Brincamos bastante. A senhora deixa o bebê da Mila brincar comigo quando ele crescer? Ainda é muito cedo para isso, meu filho, disse ela, sorrindo. Eu sei. Mas a senhora deixa? Deixo. Boa noite, mamãe. Boa noite, meu filho. Durma bem. Ludmila levou-o para o quarto e, como ele ainda não estivesse com sono, contou-lhe uma linda história. Ao terminar, Ergon adormecera. Cansada, jogou-se numa poltrona. Não estava habituada a acompanhar uma criança cheia de energia como Ergon. Ele era um menino bom e simpático, porém ela não podia parar de pensar que, enquanto dava todas as atenções ao filho da patroa, o próprio filho ficara desamparado durante todo o dia. Decidiu verificar se Ergon dormia e saiu dos aposentos, rumo às dependências dos criados. Encontrou Yuri, também adormecido, em companhia de uma jovenzinha. Ao ouvir seus passos, ela acordou assustada. Ah! Você deve ser Ludmila, a mãe dele. Sim. E você quem é? Sou Karina, filha da cozinheira. Não se preocupe. Ele comeu direitinho, tomou banho e está dormindo há algum tempo. Meu pobre Yuri. Deve estar sentindo falta da mãe. Ele se acostuma, Ludmila. Todos se acostumam. Você ficará com ele a noite toda? Sim. Tenho que tomar conta dele, como você toma conta de Ergon. Mais tranquila, Ludmila agradeceu a Karina e voltou ao seu posto. Acomodou-se e dormiu também. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 14. Gregory Fyodorovitch. Conhecera já há algum tempo, numa daquelas reuniões festivas da sociedade, que minha esposa me obrigava a participar, um rapaz simpático e interessante, pelo qual experimentei imediata afinidade. Como eu, ele também não estava interessado nas danças e sentia-se entediado. Acabamos nos aproximando, apresentados por um amigo comum. Conversamos sobre vários assuntos, e o tempo passou de maneira agradável e amena. Tornamo-nos amigos e, vez por outra, encontrávamo-nos, na minha casa ou na dele, quando estava em Moscou, visto que viajava bastante a negócios. O nome dele era Gregory Fyodorovitch. Certo dia, conversávamos em sua bela residência, quando em certo momento perguntei-lhe: Meu caro Gregory, não entendo como, sendo tão novo, prefere a companhia de alguém mais velho como eu, quando poderia estar com jovens de sua idade, que certamente teria muito mais a lhe oferecer. Com uma chávena de chá nas mãos, ele me olhou, tomou um pequeno gole, e respondeu: Caro amigo, não sabe como são os jovens de nosso tempo. Preocupam-se apenas em aproveitar a vida, mergulham em farras e orgias, bebem muito,
Não se interessam por livros e nada aprendem. Balancei a cabeça, concordando. Conheço bem tudo isso. Contudo, essa não é uma característica de sua época, mas creio que de todos os tempos. Confesso-lhe que também perdi muitos anos de minha existência, arrastado por bebidas, mulheres e jogos. Lutei intensamente para vencer tais tendências, e, a bem da verdade, ainda não sei se consegui libertar-me delas. Quando estamos juntos, conde Tolstói, conversamos sobre assuntos relevantes, refletimos sobre questões morais, analisamos aspectos negativos de nossa sociedade, que desejamos mudar. Enfim, conseguimos manter uma conversa atrativa e instigante. Com esses jovens, já não se dá o mesmo. Há ocasiões em que aparentam ter perdido a capacidade de pensar. A juventude tem suas exigências, meu caro Gregory, e a sensualidade, a impetuosidade, o desejo de gozar a vida falam mais alto, nessa etapa. No entanto, tudo passa. Como as tempestades de neve da estação invernal, a natureza recobra sua beleza, serenamente, abrindo-se em ramos novos e florescendo durante a primavera, para dar frutos à vida. Na atualidade, penso com mais condescendência a respeito dos arroubos juvenis, certo de que o tempo lhes cobrará uma postura diferente. Concordo com o que diz. Porém, eu nunca fui assim. Porque é diferente, mais maduro, dotado de uma natureza de rara ponderação. Assim refletindo, conversamos demoradamente. Falamos de religião, e eu, como sempre, expus minhas ideias sobre o tema, enaltecendo a figura do Cristo e suas lições transformadoras, que ele ouviu um tanto cético, pois, segundo afirmava, ainda teria bastante tempo para pensar no assunto. Gregory contou-me passagens interessantes de suas viagens. Eu também lhe falei de experiências engraçadas que tivera com os mujiques e de visitas de curiosos a Esnaia Poliana, desejosos de me conhecerem, visto que, nessa época, já havia publicado algumas obras e era um escritor famoso. Falei até das brincadeiras em família, e demos muitas risadas. Em virtude do avançado da hora, estava quase para me despedir, quando o Gregory disse-me: "Quero contar-lhe algo importante, caro conde." "Sim. Pois vamos lá. Conte-me." Tímido e um pouco reticente por abordar assunto que incomodava, ele confidenciou-me: "Encontrei a mulher de minha vida." A essas palavras, seus olhos brilharam, e o rosto jovem iluminou-se. Incentivei-o, entre surpreso e alegre. "E como foi isso?" Gregory, então, contou-me que conhecera uma moça, num dos saraus de Madame Trousseau, e que não mais conseguira tirá-la da mente. Bem, eu conhecia a fama da casa de Madame Trousseau. Sabia que Gregory frequentara algumas vezes essa casa. Porém, vê-lo tão entusiasmado por uma das coquetes de Madame Trousseau não era nada animador. Longe de querer emitir julgamentos sobre alguém que não conhecia, não pude impedir-me de pensar, enquanto o fitava, que um homem que convivia com a melhor sociedade russa, rico, jovem e belo, poderia aspirar a um casamento mais vantajoso, com alguém à sua altura. Pelo menos, com certeza, era exatamente isso que pensariam seus pais. Jamais concordariam com união tão desigual. Além disso, particularmente, acreditava que a mulher que se utiliza de seus encantos para seduzir um homem, usando o sexo apenas por prazer, que se traja de forma indecente para traí-lo, que foge à maternidade para não perder a beleza física, quando o Criador concedeu o sexo com o divino propósito da procriação, essa pessoa é alguém que não merecia o respeito da sociedade. Não vá dizer-me nada, conde. Nesse momento, dei-me conta de que ele esperava um comentário de minha parte. Sorri e acrescentei: "Desculpe-me, caro amigo Gregory." Pegou-me de surpresa. "E ela, também o ama?" Ele respirou fundo e meneou a cabeça, com um sorriso triste. "Ela não me conhece, não sabe quem eu sou, acho até que nem me viu. Na verdade, nunca conversei com ela." "Ah! E o que pretende Gregory?" "Vou aguardar. Vê-la, para mim, é suficiente. O que sei é que acaba de chegar à casa de Madame Trousseau e é muito tímida."
Mais tranquilo ao notar que não havia nada entre eles, dei-lhe alguns conselhos e, como realmente fosse bastante tarde, despedi-me de Gregory desejando-lhe felicidades. Agora que minha filha Tatiana fora apresentada à sociedade russa, Sofia e ela saíam bastante. Nessa tarde, elas tinham ido visitar uns amigos e já deveriam ter voltado. Com certeza, Sofia esperava-me, impaciente. Depois dessa tarde, vez por outra, meu amigo colocava-me a par da situação. Contou-me que se tornara amigo da jovem e se preocupava com ela, pois a via fenecer um pouco mais a cada noite, descontente com a vida que levava. Gregory desejava ajudá-la, mas não sabia o que fazer. Assim, acompanhei todos os lances desse romance platônico, ignorando tudo sobre a jovem. Seu aspecto físico, de onde viera e qual seu nome. Discreto, como um digno cavalheiro, Gregory Fyodorovich jamais me deu indício algum que pudesse identificar sua amada. Ficamos cerca de 30 dias sem nos ver. Pela falta de notícias, julguei que ele estivesse viajando. Certo dia, seu criado procurou-me para informar-me que Gregory sofrera um acidente e desejava ver-me. Imediatamente, dirigi-me à sua residência, sendo logo introduzido em seus aposentos. Acomodado em uma poltrona, eu vi. Estava pálido e emagrecido, com talas na perna esquerda, que a deixavam imobilizada, mas sorriu com satisfação ao ver-me. Abracei-o, penalizado. Caro amigo, em que situação encontro? O que houve? Gregory sorriu-me tristemente, enquanto dizia. É uma longa história, conde Tolstói. Vou contar-lhe. Fiquei sabendo, então, que o acidente acontecera na noite na qual ele pretendia fugir com a jovem, exatamente na ocasião em que se dirigia ao local do encontro. Contou-me, pormenorizadamente, como, na noite chuvosa e nevoenta, quase ao chegar a uma esquina, seu cocheiro notou, pelo ruído das rodas e das patas dos cavalos em contato com as pedras do calçamento, que um veículo em disparada se aproximava por outra rua. Como os cavalos do outro veículo viessem a galope, o cocheiro que o dirigia não conseguiu frear os animais. Victor, meu cocheiro, tentou evitar o acidente. Lembro-me apenas de que fui arremessado no espaço, e a carruagem, jogada contra uma árvore. Depois bateu no muro de uma propriedade. Senti uma dor violenta na perna e na cabeça, e não vi mais nada. E o estovado que provocou o acidente, parou para prestar-lhe socorro. Não. Ao ver o que fizera, fugiu, certamente temendo as consequências de sua insensatez. Ou, quem sabe, não tenha conseguido frear os animais. Lamento profundamente, meu amigo. Por que não mandou me avisar? Não o procurei porque pensei que estivesse fora do país, talvez na França. Como me informar até ele viajar em breves dias? Tem razão, caro conde. Pretendia contar-lhe depois de resolver meu problema. A viagem era por esse motivo. Retirar minha amada de Moscou, para livrá-la de Madame Trousseau. Gregory fez uma pausa, diante de minha perplexidade, e prosseguiu. Estou desesperado, amigo Tolstói. Não podendo comparecer ao local de nosso encontro, perdi o contato com ela. Ignoro o paradeiro de minha amada, agora sozinha numa cidade grande como Moscou sem minha proteção, deve estar na rua e sem recursos. Temo que, não tendo outra escolha, possa voltar às garras de Madame Trousseau. Acalmei-o da melhor maneira que pude, lamentando sua desdita. Contou-me, também, que já estava bem melhor e que, em virtude do fechamento de alguns negócios inadiáveis, teria de viajar à França, ao que acrescentou. Mas não se preocupe, amigo. Sei que ela não voltou para o Rendezvous. Oleg, o criado de Madame, que me ajudou a tirá-la daquela casa e continua sendo meu contato, afirmou-me que ela ainda está desaparecida, e Madame está envidando todos os esforços para encontrá-la. Da minha parte, coloquei alguns homens à sua procura e, assim que tiverem notícias, serei avisado. Despedi-me do amigo, desejando-lhe melhoras e que conseguisse realizar seu objetivo, isso é, encontrar a mulher amada e livrá-la de vida tão insuportável. Nessa altura dos acontecimentos,
Minha opinião sobre essa mulher já era diferente. Especialmente porque, em meu tempo de devassidão, era forçoso reconhecer, encontrar mulheres dignas, não obstante o ofício que exerciam. O fato de essa mulher não querer voltar às garras de Madame Trousseau mostrava-lhe o caráter, pois seria muito mais simples retornar à vida de antes, uma vez que seu protetor não fora ao encontro marcado. No entanto, Gregory Fyodorovich viajou à França e demorou a voltar. Trocávamos correspondência com certa regularidade e fiquei sabendo que, em virtude de alguns problemas graves, ainda não resolvidos, permaneceria mais algum tempo em Paris. Falava-me de sua preocupação, pois ainda não tivera notícias de sua amada. Não desistia, porém, de procurá-la, embora estivesse muito triste e com o coração apertado pela falta de notícias. Não se perdoava pelo que tinha acontecido aquela noite, culpando-se pelo acidente. Ao que eu lhe respondi afirmando que o amigo não tinha culpa alguma, pois o acidente não fora causado por ele. Ao contrário, sua intenção foi a melhor, isto é, dar uma condição de vida mais digna e respeitável para alguém que amava tanto. Sugeri que, se fosse de sua vontade, mandássemos dados da jovem desaparecida, que eu me propunha também a procurá-la. Colocava-me a seu dispor para o que se fizesse necessário. Talvez não pudesse fazer grande coisa, porém seria mais um a ajudá-lo. Em seguida perguntei-lhe como iam os negócios e se ainda ficaria muito tempo longe de nossa Rússia. Respondeu-me que estava bastante apreensivo. Não propriamente pelos negócios, cujos problemas haviam sido solucionados, quanto a isso estava tudo bem. Entretanto, temia pela sua saúde. Sentia-se debilitado, a cabeça doía terrivelmente, e os médicos consultados não encontravam a razão para seu estado. Quanto à minha generosa oferta de ajudá-lo a encontrar sua amada, agradeceu-me a boa vontade, mas não desejava aumentar ainda mais minhas preocupações, visto que a esposa e os filhos já me davam bastante ocupação, no seu modo de entender. Que eu ficasse tranquilo. Muitos homens reviravam Moscou para descobrir seu paradeiro, e ele tinha a esperança de que logo tudo seria resolvido. Ao receber tais notícias, que não obstante eram para serenar-me, fiquei ainda mais preocupado, não vendo a hora de meu jovem amigo retornasse à nossa terra. No entanto, eu também não estava bem. Sentia-me desmotivado, inquieto e desocupado. A falta de atividades deixava-me incomodado, mas surgiu uma oportunidade de ser útil. Preparava-se o recenseamento municipal de 1882, e inscrevi-me como recenseador voluntário. Fui além. Pedi que me dessem como setor de atividade o bairro mais pobre de Moscou, o Baixo Mundo onde se localizava a escória da grande cidade. Assim, no exercício da tarefa que me fora atribuída, fui até os cortiços de Moscou e fiquei conhecendo a jovem Ludmila, que me encantou. Como escritor, a presença de uma jovem tão bela e delicada, que mais parecia uma flor nascida num pântano, aguçou-me a curiosidade e o interesse. Com seu filho nos braços, ela mais parecia uma imagem de Nossa Senhora de Kazan, tão venerada pelo povo russo. Como havia um questionário do censo, fiz-lhe algumas perguntas, às quais ela respondeu com monossílabos. Notei que não era de muito falar e respeitei sua vontade. Desse modo, da vida de Ludmila, apenas fiquei sabendo que amara um homem e que ele morrera, sem saber que ela esperava um filho dele. Assim, após o nascimento do filho, à procura de ajuda, sozinha, ela acabou vindo para Moscou, e, depois de algum tempo, encontrara Andrei, que a recolhera, dando-lhe teto e comida. Várias vezes eu retornei aos cortiços, na realização de minhas atividades. Sempre que podia, dava um jeito de rever Ludmila e seu filho Yuri, preocupado com a situação dela. Até que, sabendo de seu desejo de arrumar um serviço, consegui colocá-la na casa de um casal de amigos meus. Vez por outra, visitava-os, e era sempre com satisfação que revia Ludmila, alegre e sorridente, cuidando do pequeno Ergon. Conversávamos, e ela sempre me agradecia por ter lhe proporcionado a bênção de trabalhar naquela casa, onde encontrar acolhimento e afeto. Certo dia,
Eu conversava com a senhora Catarina sobre trivialidades. Seu esposo, Pierre Grotivosky, estava ausente, no exercício de suas obrigações. Era militar e integrava o efetivo do exército imperial aquartelado em Moscou, e só retornaria no final da tarde. Catarina fez um chá em seu samovar de prata, e servira-me com a delicadeza que só uma dama possui. Tomávamos o chá com biscoitos amanteigados numa sala, cujas amplas janelas de vidro davam para o jardim. Nesse momento, a babá brincava de bola com Ergon, que ria cada vez que ela perdia a bola. Ao observá-los, Catarina levou a chávena aos lábios, tomando um gole, depois, depositou-a suavemente na mesinha, limpou os lábios com guardanapo de linho e disse-me: Conde Tolstói, nunca será demais agradecer-lhe por ter trazido Ludmila à nossa casa. Ergon tem por ela a verdadeira adoração. E olhe que várias moças já passaram por aqui e não puderam permanecer. Algumas, por não terem jeito com crianças, outras, pelos modos grosseiros ao extremo, o que não seria conveniente para o menino. Além desses, havia as que não gostavam de asseio, o que também lhes impossibilitou a permanência. Com Ludmila, no entanto, foi diferente. Ela é perfeita em todos os aspectos. Sabe portar-se, em todos os momentos, e tem uma postura que mais parece a de uma dama da nobreza. Tem razão, senhora Catarina. Desde que a conheci, senti a mesma coisa. Noto apenas algo que me intriga. Ela não fala de si mesma. Quando pergunto da família, responde que é sozinha no mundo. Porém, ninguém pode ser absolutamente destituída de família. Porventura sabe algo mais a respeito dela? Meneei a cabeça negativamente. Muito pouco. Lamento informar-lhe que também nada consegui arrancar dela sobre sua vida, a não ser que se casou muito jovem, e seu esposo morreu antes de saber que ela esperava um filho dele. Sempre que eu demonstrava interesse de saber algo mais sobre sua vida, esbarrava numa muralha impenetrável. Diante de uma pergunta, Ludmila responde laconicamente, ou diz com ver-se muda de assunto. Reconheço que, para mim, ela é um mistério fascinante. Catarina respirou profundamente, com os olhos fixos na imagem do filho e da jovem, que corriam no jardim, e murmurou quase para si mesma. Creio que essa moça já sofreu muito. Deve ter sido bastante atingida pelas adversidades, e julgo que algo ainda a corrói por dentro. Bem lá no fundo. Talvez seja a falta do marido, falecido tão prematuramente. Seus olhos, embora belos, são extremamente tristes, e seu sorriso, melancólico. Somente quando está com Ergon, como agora, ou com seu filho Yuri, mostra um pouco mais de alegria no rosto. Tem toda a razão. Ela é uma incógnita. Calhei-me. Não desejava estender aquele assunto, porém prometi a mim mesmo que iria descobrir o segredo que se escondia naqueles olhos escuros, que longas pestanas sombreavam. Despedi-me de minha amiga Catarina, e saí daquela casa com o firme propósito de investigar a história de Ludmila. Todavia, com o passar dos dias, deixei-me envolver por outros assuntos, esquecendo-me um pouco da misteriosa moça. No momento, o que mais me incomodava era pensar nos moradores dos cortiços, sem expectativas de melhorar suas vidas e vivendo de maneira miserável, sem qualquer conforto. Não tinham água, comida, agasalhos no inverno e nem fogo para aquecer seus corpos. O ambiente era insalubre, com a sujeira acumulando-se pelas vielas, e a água suja de excrementos escorrendo pelo solo, tornando a fedentina insuportável. E ali, naquele ambiente, as crianças brincavam, os cães pegavam dejetos do chão para comer, disputando-os com as crianças esfaimadas. Qual o objetivo daquelas vidas? Por que razão elas sofriam tanto, quando outras pessoas levavam existência regalada, com todo conforto? Concluí meu serviço e não voltei mais aos cortiços, mas a lembrança daquelas pessoas não me saía da mente. Ajudar algumas, como Ludmila, por exemplo, mas era tão pouco. Todas as que ali se aglomeravam precisavam de auxílio, mas sentia-me impotente para socorrê-las. Ao frequentar as festas da nobreza russa, a que nossa condição social nos obrigava,
E agora também pela querida filha Tatiana, que fora apresentada à sociedade, examinava tudo com olhos críticos. Olhava aquelas damas bem vestidas, penteadas com capricho, adornadas com lindas joias, recendendo a deliciosos e caríssimos perfumes, e me lembrava daquelas outras mulheres, que não tinham quase roupas para vestir, cujos rostos abatidos falavam de uma vida de privações e de misérias. Então, cansado de tudo, enojado da sociedade de não ter o que fazer, recordava-me de Yasnaya Poliana e de meus mujicas que eu acreditara serem os seres mais infelizes da Rússia. Felizmente, descobria, agora, que a vida deles era boa. Tinham um mesbah onde moravam com a família, não lhes faltava comida para saciar a fome, nem agasalhos no inverno, qualquer coisa que precisassem, eu providenciava, fosse madeira para o telhado, sementes para o plantio de verduras e legumes, um gorro para proteger as cabeças, enfim, tinham tudo. Já os moradores dos cortiços de Moscou eram infinitamente mais infelizes que meus mujiques. Esse contato com a verdadeira miséria mudou a minha vida. Por meio dos relatos das pessoas, verifiquei quanta sordidez, quanta baixeza existe por detrás da miséria. A queda moral daqueles que, pela falta do necessário, resvalam para abismos insondáveis da podridão humana. Quase perdi o contato com a realidade, amedrontado com a realidade que me era dado observar. E, submetendo tudo isso a meticuloso raciocínio, analisando em profundidade a situação, questionava-me: qual a causa dessa miséria tão dolorosa e tão profunda? Qual a causa dos vícios que se desenvolvem nesse meio? E a resposta me veio rápida e clara. Se há pessoas na miséria é porque outras têm o supérfluo. Se há pessoas na ignorância é porque outras possuem conhecimentos demais inúteis. Se há quem esteja sob peso de um trabalho estafante é porque outros vivem na ociosidade. E continuando a questionar-me, quis saber: quem são esses outros que têm o supérfluo, que possuem conhecimentos demais e que não fazem nada? E, novamente, a resposta veio, direta e terrível: eu e minha família. Ao chegar a essa conclusão que a lógica meridiana impôs, temi perder a razão. Eu já desconfiava dessa verdade, mas vê-la assim, clarificada sob a luz da consciência desperta, levou-me quase à loucura. Senti a imperiosa necessidade de dar um novo rumo à nossa existência. Deixar aquela vida de supérfluos, trocar aquela casa luxuosa que eu comprara por algo menor e mais simples. Contudo era impossível. Até que tentei, mas minha família, acostumada com aquele estilo de vida, não me entendia as razões. Afinal, aquela fora a vida que eu sempre dera a minha esposa e aos meus filhos. E agora, de repente, eu queria mudar tudo? Foi uma época de grandes traumas e confusões. Discutíamos com frequência e não conseguíamos nos entender. Então, uma saudade imensa fez com que desejasse retornar à minha propriedade rural. Abandonei Moscou e voltei para a tranquilidade de Yasnaya Poliana. Antes de deixar a cidade, procurei alguns amigos mais chegados. Entre eles, meu jovem amigo Gregory Fyodorovitch, mas fui informado de que ele ainda não havia voltado a Moscou e que também não era previsível quando o faria. Deixei meu endereço em Yasnaya Poliana e, agradecendo ao criado, fui embora. Quanto à minha amiga Ludmila, também não consegui vê-la. Certa tarde, me dirigi à residência do casal Pierre e Catarina, para despedir-me deles e de Ludmila, porém fui informado de que haviam viajado para o campo e só voltariam dentro de um mês. Decepcionado, deixei-lhes um bilhete de despedidas e, depois, não soube mais deles. Ainda escrevi uma carta para Gregory, mas não obtive resposta, e acabei esquecendo-me do assunto, mergulhado em outros problemas que me exigiam atenção. Durante muitos anos, não tive mais contato com essas pessoas. Capítulo 15. A visita. Atravessei período bastante difícil da existência, preocupado com outros assuntos. Um dos problemas que me assoberbavam a mente eram as aulas de catecismo de meus filhos. Desde que tomei conhecimento do que os padres ensinavam a meus filhos pequenos, fiquei furioso. Naturalmente, minha esposa Sofia não concordou comigo,
uma vez que era muito ligada à Igreja Ortodoxa. Passei a analisar tudo conscienciosamente, a estudar em profundidade as lições que Cristo nos deixara, e cheguei à seguinte conclusão. O que se pregava, em termos de doutrina cristã, era absolutamente contrário ao que Jesus de Nazaré transmitira a todos que o ouviram atentos, durante sua inolvidável trajetória pelo planeta. Devotei-me à luta contra as ideias absurdas que a Igreja Ortodoxa russa pregava e impingia às crianças. Tudo isso, porém, já tratei à saciedade em outros momentos, e não desejo tornar-me repetitivo. No intuito de descobrir a verdade, estudei grego e hebraico e fiz uma tradução do Novo Testamento, diretamente dos mais antigos documentos existentes no idioma grego, para meu uso pessoal, o que me custou bastante esforço e determinação. No entanto, eu precisava disso. Ansiava descobrir a verdade que os textos utilizados pela Igreja escondiam, que faziam com que eles me parecessem absurdos e incompreensíveis. Sentia a necessidade de entender as lições do Cristo, de esclarecer-me sobre o real significado dos ensinamentos evangélicos tão deturpados, através dos séculos, pelos interesses humanos. E a verdade revelou-se em toda sua grandeza. Luz brilhante expulsando as trevas abriu-se aos meus olhos, maravilhados ante os conteúdos evangélicos. Retirada a canga que lhe obscurecia as palavras, a verdade surgiu como um brilhante raio de incalculável valor. Encantei-me com os conteúdos evangélicos, com a clareza de objetivos expostos por Jesus, com o amor que ele devotava aos sofredores e aflitos, geralmente pertencentes às faixas mais pobres da população. Assim, passei a dedicar minha vida a ajudar as pessoas e a tentar agir de acordo com as pregações do Cristo. Após alguns anos, minha família retornou para a Esnaia Poliana. Eu continuava escrevendo, no afã de colocar no papel, as reflexões que brotavam da mente. Certo dia, alguém bateu à nossa porta. O mordomo veio avisar-me que chegara uma visita. Isso não era novidade, visto que as pessoas me procuravam em Esnaia Poliana, não raro vindas de longe, até de outros países, para conhecer-me, atraídas por minhas ideias e obras. Naquele momento, eu estava em meu gabinete de trabalho, e fiquei um pouco descontente, pois algo diferente viera à minha cabeça e precisava aproveitar a ocasião para anotá-lo antes que me fugisse. Todavia, resignado, mandei que fizesse a visita a entrar. Nunca recusava receber alguém. Nesse meio tempo, entre a ordem que dera ao mordomo e a chegada da visita ao meu gabinete, de cabeça baixa aproveitava para analisar o texto que acabara de escrever. Entretido, demorei-me alguns instantes para notar que alguém estava à minha frente. Ao dar-me conta, levantei os olhos para ver quem era e fiquei surpreso. O cavaleiro trajava-se elegantemente, mas deveria ter algum problema físico, uma vez que se apoiava em uma bengala, cujo cabo fora finamente esculpido em ouro. Usava-a não apenas como um acessório, ornamento comum à época, mas por necessidade. Tinha a pele clara e o semblante sereno, os cabelos grisalhos nas têmporas eram curtos, e uma pequena e bem aparada barba conferia-lhe distinção. Os olhos claros pareciam sorrir, talvez se divertindo com a situação. Fiquei ali, aparvalhado, fitando-o. Curioso. Eu tinha absoluta certeza de que conhecia aquele cavaleiro que ali estava, de pé, à minha frente. No entanto, por mais que buscasse na memória, não conseguia localizá-lo em minhas lembranças. Onde o teria visto? Em que situação teríamos nos encontrado? Na confusão que se me estabelecera na mente, sem perceber, estava sendo indelicado, pois não cumprimentara nem o mandara sentar-se. Finalmente, ergui-me às pressas para reparar minha falta de gentileza, cumprimentando-o, quando ele sorriu, compreensivo. Não me reconhece mais, caro Leon Nikolaevich, conde Tolstói. Aquela voz era inconfundível. Passei a mão pelos cabelos revoltos e, contornando a mesa, fui ao seu encontro, ainda sem poder acreditar. Gregory Fyodorovitch. Pois é você mesmo. Sim, querido amigo Tolstói. Tendo retornado à nossa Santa Rússia, não poderia deixar de vir cumprimentá-lo. Há quanto tempo não nos vemos?
Perdi contato com as pessoas, enfurnado aqui em minha casa. Escrevi-lhe algumas vezes e, como não tivesse obtido resposta, acabei por resignar-me. Abraçamo-nos com muita alegria pelo reencontro. Perdoe-me a indelicadeza, caro amigo Gregory. Sente-se, por favor. Gregory acomodou-se numa cadeira à minha frente e pusemo-nos a conversar como antigamente. E ali, a saborear um chá de melissa, ele contou-me. Ah, querido amigo. Durante esse tempo em que estivemos longe um do outro, atravessei situações bastante difíceis. Conte-me, meu amigo, incentivei-o, voltando satisfeito aos velhos tempos, enquanto ele me abria o coração e eu ouvia atento. Lembra-se de que fui à França, ainda não completamente recuperado do acidente que sofri em Moscou? Pois bem. Lá chegando, apesar das dificuldades, em poucos meses consegui resolver os negócios mais urgentes, e preparava-me para retornar à nossa Rússia, quando estranhas sensações passaram a dominar-me. Sentia-me ora febril, ora gelado. Terrível angústia e mal-estar intraduzível fazia-me desejar a morte. Não encontrava satisfação em coisa alguma, só queria ficar no leito, inerte. Sem ingerir líquidos e sem me alimentar, fui piorando cada vez mais. Abandonei os negócios, e esse estado só não me levou também a uma derrocada financeira, porque meu pai, informado, assumiu a responsabilidade de tudo, passando a gerir meus bens. Assustado, acompanhava seu relato, lembrando-me que também atravessara fase semelhante. Aproveitando uma pausa que ele fizera para levar a chávena aos lábios, indaguei. Diga-me, Gregory, o que o levou a essa situação de desespero? Tolstói, eu nunca me recuperei pela perda da mulher amada. Jamais recebi qualquer notícia dela, foi como se ela tivesse se esfumado no ar ou sido tragada pela terra. Porém, no fundo, algo me segredava que, algum dia, em algum lugar, eu acabaria por encontrá-la. Mas, na verdade, minha situação era muito mais grave. Quando tomava a decisão de retornar à Rússia, meu estado de saúde piorou. Passava as noites em claro, dominado por um medo estranho e incompreensível, como se meus aposentos estivessem cheios de seres horríveis que desejavam me destruir. Houve momentos em que tive a sensação de estar cercado por um bando de cossacos. Essa sensação enlouquecedora acabou por dominar também meus dias, afastando-me das pessoas, da sociedade, de tudo. Temia deixar minha residência, passear, ver pessoas e divertir-me. Acabei recluso, envelhecendo sem viver. Meu amigo. Se eu soubesse, teria ido ao seu encontro. Talvez não conseguisse ajudá-lo, mas oferecer-lhe a minha presença amiga e confortadora. No entanto, apesar de tudo pelo que passou, agora vejo que está bem. Mas como saiu dessa situação estarrecedora? Com expressão um tanto constrangida, ele fitou-me. Leon Nikolaevich Tolstói, talvez não creia no que vou contar. Ah, sim. Pois estou bastante curioso. Conte-me. Pois bem. Em minha propriedade, nos arredores de Paris, tenho uma criada há muitos anos, Rosemary. Ela tem cerca de 50 anos, mas disposição de 30, é grande, bonachona e muito estranha. Seus olhos azuis, vivos e expressivos, parecem devassar a alma das pessoas, pelo menos, foi o que ouvi de meu criado de quarto, que tem muito medo dela. Certo dia, essa criada foi levar a refeição, em meus aposentos, e viu-me sentado numa poltrona a olhar o jardim pela janela. Aproximou-se, colocou a bandeja numa pequena mesa, trazendo-a para junto de mim, de modo que não precisasse levantar-me. Depois, talvez preocupada com meu estado, disse-me algo que não entendi. Levantei a cabeça e perguntei-lhe o que desejava. E ela, limpando nervosamente as mãos no avental, murmurou algo, temerosa: o senhor precisa lutar. Só isso? Indaguei. Nada mais. Em seguida, pediu-me licença, como se arrependida do que dissera, e deixou o aposento, quando deveria ter permanecido e me servido. No entanto, pensativo, nem me dei conta disso, refletindo nas suas palavras. O senhor precisa lutar.
O senhor precisa lutar. Por Nossa Senhora de Kazan, lutar contra o quê? Aquelas palavras não me saíam da cabeça. Após ter comido alguma coisa, continuei pensando no que tinha ouvido. Vezes sem conta, a cena se repetia e eu escutava a mesma coisa. O senhor precisa lutar. Tentei dormir e não consegui. Quando o meu criado de quarto entrou para pegar a bandeja, eu, decidido a colocar ponto final naquela situação, pedi a ele que me mandasse Rose com urgência. Quando ela entrou, temendo uma reprimenda, perguntei-lhe a razão de suas palavras. Ela informou-me que eu precisava lutar contra essa situação, contra a doença. Expliquei-lhe que estava tomando remédios prescritos pelos médicos, ao que ela me respondeu que apenas os medicamentos não seriam suficientes para minha cura. Então, tornei. Você conhece algum outro método? E ela, respirando fundo, disse-me simplesmente: sim, a prece. Então pedi: você poderia orar por mim? Diante de sua concordância, coloquei-me à sua disposição. Rosemary fez uma oração singela e curta, pedindo o amparo de Deus para mim. Em seguida, calou-se e foi embora. E depois? Inacreditavelmente, naquele dia, comecei a melhorar. Passei a noite sem problemas e sem medos. Em alguns dias, era como se ela tivesse tirado com a mão todo o meu sofrimento, angústia e mal-estar, que, por tantos anos, foram meus companheiros inseparáveis. E a que você deve isso, isto é, a sua cura? Ignoro. Confesso-lhe, porém, que acho que foi a fé de Rose que me salvou. Pois, caro amigo Gregory, afianço-lhe que sei muito bem o que passou. Há anos, também enfrentei um problema semelhante ao seu. Só que não tive nenhuma criada Rosemary para curar-me. E mesmo? E como saiu dessa difícil situação? Indagou, interessado. Não sei. Após algum tempo, fiquei curado. Talvez tenham sido minhas preces. Então, deve ter muita fé, amigo Tolstói. Cristo disse que não precisaríamos ter tanta fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda já seria suficiente, respondi. É verdade. Trocamos um olhar de entendimento e caímos na risada. Diante desse milagre, ou qualquer coisa parecida, somente pude agradecer ao Cristo por ver meu amigo bem. Quanto a acreditar que fora um milagre ou algo sobrenatural, preferi não entrar no mérito da questão, uma vez que não fazia parte das minhas crenças, apenas alegrei-me ao ver Gregory recuperado. Naquele dia, conversamos durante longo tempo, falando sobre vários assuntos. Como Sofia tivesse viajado para visitar uma tia e levado nossos filhos, ficamos à vontade. Passamos a tarde conversando e jantamos juntos. Em certo momento, perguntei-lhe a razão da bengala. Era normal que cavalheiros usassem uma bengala como um adorno, complemento da indumentária, o que não era o caso dele, evidentemente, pois tinha um problema na perna. Ele respondeu-me: pois é resultado daquele acidente que sofri em Moscou, lembra-se? Sem dúvida. Contudo, não pensei que tivesse deixado sinais tão marcantes. Ele sorriu melancolicamente, considerando: as cicatrizes do corpo nada são comparadas com as da alma, meu amigo.